Você consegue comer uma pizza inteira? Não, eu acho que eu só como 2 fatias. Mas quantas pizzas você come então? 2 fatias. Mas eu não estou perguntando a quantidade de fatias, estou perguntando a quantidade de pizzas. Uma fração dela. Pois é, galera, então se liga aí na nossa nova aula do Matemática Básica do Zero. O assunto de hoje é a parte 1 de frações. Se uma pizza é dividida em 8 fatias e você come 2 fatias, você tem uma forma de representar essa fração, que seria essa daqui, 2/8. Essa primeira parte aqui, o número que está em cima, é chamado de numerador. Esse aqui embaixo é chamado de denominador. Galera, o denominador ele carrega a natureza da fração, porque aqui é que está sendo dito em quantas partes aquele inteiro foi dividido. No caso da pizza, 8 fatias, só que dessas 8 eu tenho 2. E assim, com fração você consegue representar uma quantidade de pizzas, 2/8. Aqui eu tenho mais 2 pizzas e olha, aqui eu tenho uma fatia de 2, logo a fração que representa isso aqui seria 1/2. Aqui eu tenho 2 fatias de 3, logo a fração que representa isso aqui em pizza seria 2/3. E aí você deve lembrar daqueles tempos bons da escola que você estava fazendo aquela atividade de fração e você sempre perguntava à professora: precisa reduzir? Voltemos para a nossa pizza. Eu comi 2/8 dela, beleza? Se formos representar isso numa pizza, a gente vai representar dessa forma aqui, ó. 2 fatias de 8 fatias. Você consegue dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, dá para dividir por 2. Dividindo 2 por 2 daria 1. Dividindo 8 por 2 dá 4. Perceba, quando eu dividi numerador e denominador pelo mesmo valor, eu obtive essa fração aqui. Agora, essa fração é uma outra forma, mais simplificada, de representar a mesma quantidade. Espera aí, tu está dizendo que 2/8 e 1/4 é a mesma coisa? Aqui eu tenho 2/8 de uma pizza. Aqui eu tenho 1/4 de pizza, ou seja, uma fatia se eu dividir em 4 partes. Logo, essas duas frações são ditas equivalentes. Então, frações equivalentes são frações que são representadas de formas diferentes, mas significam a mesma quantidade. Aqui nós temos exemplos clássicos de frações equivalentes. Perceba, ó, 1/2 é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 4/8. Perceba aqui, ó, se eu multiplicar pelo mesmo valor numerador e denominador, no caso 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então perceba que eu obtive frações iguais aqui. Resumindo, se eu multiplicar ou dividir numerador e denominador da fração pelo mesmo valor, eu vou obter uma fração equivalente. E é bem interessante você guardar essa informação. Agora pensa no seguinte, imagina que a gente está falando, sei lá, de barra de chocolate, por exemplo. Uma pessoa comeu 3/4 da barra de chocolate, dividiu a barra em 4 partes, dessas 4 partes comeu 3. Outra pessoa dividiu essa barra de chocolate em 7 partes e das 7 partes comeu 5. Quem comeu mais chocolate? Em outras palavras, qual é a fração maior? Às vezes nós conseguimos entender, nós conseguimos identificar uma fração seja maior ou menor que a outra só de olhar. Nesse caso pode ficar um pouco mais difícil. O que é que nós vamos fazer? O processo é que a gente encontre, olha isso, uma fração equivalente a essa daqui, ou seja, que tem o mesmo valor, outra fração equivalente a essa daqui, que também tem o mesmo valor, mas que tenha os denominadores iguais, porque aí você consegue comparar. Quando você fala para alguém, olha, eu comi 5 fatias de pizza, outra pessoa comi 6 fatias de pizza, você subentende que essas pizzas são aquelas divididas em 8 fatias. E por você ter o mesmo denominador na sua cabeça, nos dois casos, você consegue comparar quem comeu mais pizza. É um processo que vocês sempre fazem, mas de repente não estavam entendendo exatamente qual o significado. Então, olha, primeiro passo é a gente encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 7. Que inclusive foi o assunto do vídeo anterior. Mas perceba, apesar do 4 não ser um número primo, o 7 é primo e esses dois aqui são primos entre si, não possuem divisores comuns além do 1. Então o MMC entre esses dois é exatamente a multiplicação deles, ou seja, 4 vezes 7 é igual a 28, que seria o MMC. Qual é o papel desse 28? O 28 vai ser o novo denominador e o processo é bem simples e vocês devem conhecer. Olha, eu sei que a fração equivalente a essa vai ser uma com denominador 28, ok? Para saber o numerador, eu vou pegar esse denominador, divide embaixo, multiplica em cima. Coloca a legenda aí, produção. Divide embaixo, multiplica em cima. 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 3 seria o numerador da fração, que é 21. Ok? Então essa fração aqui é equivalente, é a mesma coisa, galera.
certo? Tem a mesma quantidade, as duas. Agora, se essa tem uma fração equivalente com o denominador 28, aqui embaixo também vai ser uma fração equivalente com o denominador 28. Agora, vamos entender o que é que eu fiz aqui. Quando eu dividi 28 por 4, eu estava querendo descobrir por quanto eu multipliquei o 4. Entende? 28 dividido por 4 deu 7. Significa que daqui para cá eu multipliquei por 7. Então, para ser uma fração equivalente, em cima eu também tenho que multiplicar por 7. Então, o processo é esse, de cara. Então, olha, daqui para cá eu tive que multiplicar por 4, né? 7 vezes 4 dá 28. Aqui, ó, tenho que multiplicar por 4 também. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Tenho duas frações equivalentes e agora você consegue entender que a maior fração é 3/4. Já que quando você compara as equivalentes, essa daqui é maior. Galera, voltando a falar em pizza. Se uma pessoa, agora nossas pizzas divididas em 8 fatias, beleza? Então, se uma pessoa diz que comeu 6 fatias de pizza e outra pessoa comeu 11 fatias de pizza, o que é que a gente consegue entender sobre essa pessoa que comeu 11 fatias de pizza? Se a pizza é dividida em 8 fatias e a pessoa comeu 11, significa que ela comeu mais de uma pizza. 6 fatias de 8 fatias realmente seria uma fração. É menor que uma pizza inteira. 11 de 8 seria maior que uma pizza inteira. Então, gente, dessa forma que aparece aqui, perceba que o numerador aqui é menor que o denominador. Nesse caso, o numerador é maior que o denominador, certo? Com isso, a gente consegue identificar o que seria uma fração própria e uma fração imprópria. Uma fração própria é realmente uma fração, é um pedaço. Uma fração imprópria é mais que um inteiro, certo? É um inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros e um pedacinho, beleza? Então, galera, pessoal, 11 fatias de 8 fatias é a mesma coisa, ó, que eu somar essas duas frações. Nós vamos ver na próxima semana, mas a gente consegue perceber, ó, seria 8 fatias de 8 fatias, que é uma pizza inteira, mais 3 fatias de 8 fatias. Ou seja, o cara comeu uma pizza inteira, mais 3 fatias de outra pizza. Dizer que comeu 11 oitavos de pizza é a mesma coisa que comer uma pizza inteira, mais 3 oitavos de pizza. Com isso, o que é que nós entendemos? Que toda fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador, pode ser transformada, pode ser representada por um número misto, que é justamente esse número dessa forma aqui, que significa isso, ó, a parte inteira sendo somada com a parte fracionária. Beleza, como é que a gente faz para transformar uma fração imprópria num número misto e vice-versa? Aqui eu tenho uma fração imprópria. Primeiro passo, vou dividir 19 por 5. Quando eu divido isso vai dar 3, 3 vezes 5 dá 15, para 19, 4. Ou seja, eu tenho 3 inteiros mais 4 quintos. Então só é o dividir, gente. Essa parte aqui, que foi o quociente, é a parte inteira. O resto dividido pelo divisor seria a fração. Fácil dessa forma. Beleza, e o processo inverso para transformar uma fração mista numa fração imprópria? Primeiro passo, você vai repetir o denominador, beleza? Então, repetindo aqui, não vai mudar em nada. Agora, você vai pegar e desfazer aquela divisão. Ou seja, pega esse 3 e multiplica por 5. Ó. 3 vezes 5 e soma com 2, certo? Multiplica, soma. Multiplica, soma. 3 vezes 5 dá 15, mais 2. Resposta aqui seria, ó, 17 terços, que realmente é uma fração imprópria. Então, galera, essa aqui foi a parte 1. Na próxima semana a gente vai ver operações com frações e com decimais. Então não percam, façam os exercícios dessa aula. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, só me procurar lá, a Toca Edu. E é isso, pessoal. Fui!